1, 2, 3, not only you and me, got 180 degrees and I'm caught in between. Counting 1, 2, 3, Peter Pan, Mary, getting down with 3P, everybody loves smoking. Bom dia e mais um programa Vem Comigo aqui na tela da TVE, canal 58.1. Hoje seria uma das quintas-feiras que eu ia abrir o programa falando que quinta-feira linda, que maravilhosa, mas hoje a gente está com um assunto muito triste que aconteceu na madrugada de sexta-feira, de quinta para sexta. Então, o programa passado a gente não sabia nada do que estava acontecendo, mas passando na madrugada aconteceu algo terrível, algo que está sendo muito comentado no nosso país inteiro, mas a solução a gente não está sabendo aonde achar, o que está acontecendo realmente com as pessoas para chegarem ao ponto da onde elas estão chegando. E eu trouxe hoje ela que é doutora Débora Stadler, psicóloga, e vai falar tanto esse assunto que as pessoas querem conhecer ainda mais sobre o feminicídio e o que está acontecendo hoje em dia que tantas mulheres estão sendo mortas. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada Doutora, pelo convite. Conta para nós, para quem estiver assistindo a gente, o que está acontecendo hoje em dia, o que as pessoas está acontecendo, porque o feminicídio não é só a parte da agressão do homem, do suicídio do homem. Qualquer pessoa que venha matar uma mulher é o feminicídio. Sim, né, desde 2015, né, começou a se categorizar até dentro da lei o feminicídio, né, como um ato, vamos dizer assim, diverso de um homicídio comum, vamos dizer assim. Né? Por que diferenciar isso? Por que isso ficou sendo importante? Porque até antes disso, era colocado a morte das mulheres ou de qualquer pessoa como um homicídio. Uhum. Mas com o tempo foi verificado que muitas mulheres acabavam sendo mortas por outras questões que não outras de outros homicídios. Vamos dar um exemplo, né? Por exemplo, como que eu posso explicar? Muitas mulheres, por ser um sexo frágil, vamos dizer assim como dizem, e não poderem dizer não para alguns homens, olha, eu não quero mais ter um relacionamento com você, em algumas circunstâncias isso não é aceito, né? E passam a sofrer algumas agressões domésticas, por exemplo, se são casadas. Tudo, né? Isso, se são casadas ou tem um namoro, às vezes até não é um namoro de tempo, às vezes é um relacionamento. Não chega a ser um namoro, hoje em dia a gente fala está ficando, mas alguns homens não aceitam isso ou não como resposta. Então isso começou a ser visto, por isso o termo feminicídio, né? Mas eu acho que a gente precisa voltar um pouco na história para poder explicar isso. Desde tempos atrás, vamos pensar muito até na época antes de Cristo, né? Muitas mulheres tinham como profissão a prostituição. Né? Então, muitos homens, quando atingiam a maioridade, alguns pais levavam seu filho, agora você é de maior, eu vou levar você para casas de orgia, para casas de prostituição. Então, as mulheres eram vistas como objetos de prazer, objetos de gozo do homem. Né? Então, o corpo da mulher era objeto de satisfação do homem. Isso é muito de tempos muito remotos. Era assim que as mulheres eram vistas, dentro da antiguidade já, né? Isso de tempos muito antigos. Muitas mulheres tinham esse lugar, esse papel. Com o tempo, as mulheres foram alcançando lugares, né, com outras posições. Posições. Mas ainda, culturalmente, ainda tem um pouco de resquícios da história, né, de uma posição da mulher de objeto, né? Ainda culturalmente, ainda sociologicamente, historicamente, né? Ainda que ela tenha uma grande posição já na história. Com o passar do tempo, isso foi modificando. Mas alguns homens ainda não mudam esses conceitos intrinsecamente. E claro, em algumas culturas e algumas criações ainda trazem a mulher dentro de uma submissão. Né? Alguns casamentos também. Hoje a pessoa fala assim, porque é muito machismo, é louco. Não é, doutora, isso. Não é a loucura da pessoa que faz isso. Que nem falamos do caso que aconteceu com a Natália, que é algo que está sendo tão comentado. Eram ex-namorados, que do nada a gente não sabe qual realmente foi o que aconteceu. Chegou às 6 horas da manhã, agrediu o irmão, matou ela gente, realmente era uma pessoa extremamente normal, tinha uma carreira inteira pela frente, muita coisa para fazer e acabou com tudo ali. Tanto destruiu a família dele, quanto a família dela. Sim. E naquele ato, aquele
surto que eu acho que a pessoa, eu acho que deve ser um surto, porque uma pessoa em estado ciente, eu acho que não teria, só se tivesse planejado, mas isso tem já um planejamento, já é algo de psicopata, né? Já tem uma psicopatia envolvida naquilo. Mas eu acho que, gente, aonde está chegando, né, a posse das pessoas? Porque tudo começa, eu acho que num relacionamento abusivo, quando já começa a falar da roupa que você sai, da maquiagem que você usa. Eu acho que aí a pessoa já tem que começar a ter aquele princípio, gente, alguma coisa está errada, porque a partir do momento que alguém quer mandar na sua roupa, na sua maquiagem, no seu batom, alguma coisa está errado. Sim. Não é, doutora? Tô certa. Isso. Eu acho que temos que entrar nessa questão, sim. E eu acho interessante pensar, né, tem pessoas que perguntam assim, meu Deus, o que leva a isso? É um psicopata? É um sociopata? Não podemos dizer disso, claro, a gente não tem como entrar em detalhes em relação ao caso do rapaz, né, que era o ex-namorado da Natália, porque nós não temos um relato de história da vida dele, né? Não tenho como avaliar uma pessoa sem saber de si, né? Eu estaria errando se eu falasse, olha, ele é isso, eu não sou psicóloga dele nem analista dele, né? Até porque, segundo dizem dele, ele era uma pessoa que convivia socialmente normal, né? Então, muito provavelmente, ele não era um sociopata. Um sociopata não convive socialmente com ninguém, né? Tem problemas sociais, né? Então, pelo que se diz, pelo que se falaram, é uma pessoa que se dava bem com as pessoas, que estava em festas, que tinha amizades, que estudava com várias pessoas em colégio bom da cidade, né? Que nunca demonstrou algum transtorno. Muito provavelmente tinha algumas questões, sim, de não dar conta de perder, né? De não dar conta de perder, mas que isso ficou muito ligado a esse objeto de amor, vamos dizer assim, que foi a Natália. Esse objeto de amor, eu digo assim, aí nós podemos entender a Natália dentro do psiquismo dele, aí teria que entender como que a Natália entra no psiquismo dele. Se é objeto de amor, objeto de posse, objeto de ódio, objeto de prazer, aí teria que entendê-lo, né? Nós não podemos dizer como que a Natália entrou dentro da história do Matheus. E o agressor em si, tanto o homem como a mulher, isso tem alguma coisa a ver, às vezes, com a infância que a pessoa teve? É um reflexo daquilo? Eu acho, assim, a tua área, assim, fantástica da psicologia, porque você consegue tirar tudo isso de uma pessoa que vai lá conversar com você, simplesmente num desabafo de uma conversa. Mas você consegue identificar que uma pessoa chega a isso por causa de algo lá da infância, de lá de trás? Sim, tem a ver com a história de vida dela. Não necessariamente, às vezes, com um trauma, mas de como ela entende as relações, né, na vida, as relações de amor, as relações de troca, né? Não necessariamente que tem pessoas que falam alguma coisa aconteceu, teve algum trauma, não necessariamente, né? Como que ele entende as relações, como que o outro diga-se mãe, pai, irmãos, pessoas, como que esse outro é para o Matheus, no caso, que é o que nós estamos falando nessa história, como que ele entende as relações, né? Me parece que assim, ele não dá conta de rupturas grandes, né? A partir do momento que o outro diz um não, eu não quero você, me parece que ele não dá conta do desamparo, né? Ele não deu conta do desamparo. Pode ter remetido a uma história de desamparo em que ele não deu conta. Não necessariamente é um trauma. Pode estar relacionado a isso, né? Mas não necessariamente um trauma. Então é como ele entende as relações de amor. E olha, como a gente pode ver, o mês de março foi o mês da campanha do feminicídio, né? Foi morta a vereadora no Rio de Janeiro. No mesmo dia em que foi morta a vereadora, foi morta uma policial e também uma médica. Isso tudo no Rio de Janeiro que aconteceu. Em Ponta Grossa, eu não lembro quanto tempo atrás, foi aquela outra moça que também disse não, que não queria mais um rapaz, ele matou ela atacada de beisebol. Eu não consigo entender como é que pode chegar a uma crueldade dessa, uma pessoa que possa dizer para outra que ama. Que já dormiu com você, que já dividiu... Sabe, já chorou, né, com você, já sabe tuas dores, sabe tuas alegrias, tudo tua vida. Eu não sei, eu quando eu tô com uma pessoa, né, que eu aprendo a gostar, por mais que não dê mais certo, eu desejo que aquela pessoa seja feliz com outra pessoa. Eu não tenho essa coisa, mesmo que termine comigo e eu ainda continuo gostando, eu não tenho essa coisa de querer, tomara... E por que as pessoas, assim, tem esse negócio, gente, vamos ser felizes, vai pra frente, vai no psicólogo, conversa, meu Deus, tem o trabalho de vocês que é fantástico.
psicológico. Eu conheço muitas pessoas que já foram em psicólogos e melhoraram muito, Sim. né? Conversa, procura uma ajuda. Quando você vê que está sentindo algo que está fugindo do teu controle, procura um profissional. Até as próprias mulheres que não têm coragem de denunciar. Gente, a cada um dia é morta uma mulher no Brasil. A cada 4 horas uma mulher é agredida. Aonde nós vamos chegar tudo isso? Procura alguém. Se não tem coragem de denunciar na polícia, o telefone é 180. Liga lá, você pode fazer denúncia. Eles não vão falar quem é. Lógico, né? Se ele bater só em você, tudo bem que ele vai saber que é você. Mas se ele for uma pessoa que faz psicologicamente, porque não é só o físico. Porque quando a pessoa chega ao físico, ela já está no extremo, doutora. É isso? Sim. Porque começa tudo pelo psicológico, depois vai para a humilhação e vai para série de coisas até chegar à agressão física. A agressão física é o último patamar, né, da situação. A agressão, ela pode ser de vários lugares, né? Ela pode ser com palavras, né, subjugando, falando que né, quantas mulheres vivem, né, com homens, anos de casamento, sendo subjugadas, estando num lugar de miséria psíquica, no sentido de dizer, você não é nada, você não vive sem mim, se você sair daqui, você vai viver do quê? Você não tem trabalho. Você vai morar. Sim, você vai morrer de fome, eu não vou te ajudar, porque você não faz nada, você é uma burra. Quantas escutam isso, né, diuturnamente ao longo de anos, né? Muitas têm essa questão. Algumas também têm uma questão de aceitar traições, né? Algumas formas de machucadura de alguns homens é trair, né? O jeito de machucarem uma mulher é ficar com outras mulheres para dizer assim, você não me é suficiente, né? É um jeito também de dar tapas, vamos dizer assim, né? Então tem várias formas de fazer doer, né? Então a gente tem que olhar nas minúcias, né? E é tão difícil, né? Tão difícil, às vezes a pessoa, ela ataca com o psicológico destruído, né? Sim. Tá lá embaixo, no fundo do poço Mas, doutora, às vezes não é um pouco de falta de amor próprio? Sim, com certeza, Sim, a né? falta de amor Totalmente, próprio. né? Que seja isso, quem estiver assistindo, sempre saiba que o amor próprio da gente tem que ser incondicional. Daí o demais é demais, né? Ter amor, ter Deus no coração e seguir em frente. Sim. Se está sendo maltratada, para quê, né? A vida é só uma que a gente tem. Aí essas mulheres também precisam de um acompanhamento psicológico, né? Para pensar o que faz ficar nessa relação. O que faz? O que a mantém ficar num lugar em que é judiada? Porque elas também ficam. De certa forma, por que ficam, né? No caso, essas que são casadas, eu não sei, essas que terminam um relacionamento, conseguem fazer uma barra, né? Conseguem fazer um chega, dar um basta, né? Eu dei um basta no outro, né? Mas essas que não dão um basta, o que faz ficar? Aí seria o medo, algumas não é por medo, algumas é pelo quê? Aí teria que avaliar caso a caso. Por isso que a gente, dentro da psicologia, não podemos fazer uma generalização, mas o que faz ficar, né? Então, para vocês verem, esse bloco do programa foi, gente, muito bom, né? Como é bom a gente conversar com quem realmente entende do assunto. Doutora Débora, muito obrigada pela participação. Espero tê-la mais vezes no programa, porque tem muito assunto a ser abordado, né? Porque a psicologia é um mundo muito grande, que a gente tem que explorar mais, as pessoas conhecerem mais e verem a necessidade que é de ter um psicólogo. Com certeza, né? E sempre pensar, né? Sempre dentro de um relacionamento, o que me faz ficar nesse relacionamento, né? Um relacionamento é sempre dois. Né? É sempre um sintoma que faz ficar. Então, veja se vale a pena. Obrigada. Sucesso para você. Obrigada. E agora a gente vai dar um intervalo e volta daqui a pouquinho com mais. Vem comigo.